continuação, vamos então terminar o exercício 2 olhando para o item C. Resgatando o enunciado, determinar a equação cartesiana da reta perpendicular à reta x igual a 3 e que passa pelo ponto 2 e 0. Gente, que tem que tomar um certo cuidado e ver, né? Quando uma equação de reta está escrita como igual a uma coordenada, o que a gente está dizendo é que para todos os infinitos valores reais que você pode atribuir a y, a imagem, né, a coordenada x associada é sempre 3. Ora, vamos olhar isso aqui assim no GeoGebra com mais carinho. Que é como se eu estivesse fazendo um quadro para a gente perceber. Né? Se eu tivesse um ponto, tivesse sempre a coordenada, vou colocar um valor qualquer, vou criar um ponto que a coordenada x sempre seja 3 e que a segunda seja aquele valor qualquer. Eu vou ativar um rastro desse ponto e vou fazer esse ponto se mover dependendo daquela mudança de y. Tá vendo? Ele pinta então uma reta vertical. Uma dica para quem não ouviu isso ainda, é claro, é sempre ver que se a equação de uma reta é igual a uma coordenada, ela é perpendicular ao eixo dessa coordenada, né? X igual a 3, perpendicular onde x é 3. Tá legal? Vou selecionar aqui tudo, vou apagar e vamos trabalhar, tá? Bem, primeiro, a gente poderia escrever algebricamente que x igual a 3 pode ser a equação de uma reta onde eu tenha ela escrita dessa forma, cartesiana. O coeficiente de y seria 0. Então a gente poderia escrever x mais 0 que multiplica o y igual a 3. Olha lá, ainda assim pintaria uma reta vertical ao eixo AX, passando em x igual a 3. Olhando nessa forma cartesiana mais aberta, a gente usa o mesmo conceito, análogo ao item anterior, de pensar num vetor perpendicular, olhando diretamente para os coeficientes de x e de y. Então, o vetor 1 e 0 é perpendicular à reta que aqui nós denominamos por A. Seguimos, escrevendo na equação paramétrica. Olha, não é tão difícil, porque eu acho muito mais rápido. Eu coloco na vertical as coordenadas dos pontos que pertencem a S, X e Y, e nessa vertical eu anoto aqui o ponto que eu quero que pertença a essa reta, porque aqui eu tenho só a direção. No enunciado a gente retorna, é para passar no ponto 2 e 0. Então a gente escreve 2 e 0, soma com o vetor direção também na vertical, multiplicando o parâmetro t. O vetor é 1 e 0, 1 vezes t, 0 vezes t, que se resume a uma reta S, que para todo x eu tenho 2 mais a variação em t e y é igual a 0. A mesma leitura que a gente fez no começo. Para todos os infinitos valores que você der a t, você vai ter infinitos valores de x, mas o y sempre vai ser igual a 0. Então não tem aqui como isolar o t, veja que não aparece t na segunda equação, mas a gente pode notar isso que a gente está te pedindo. Então a equação cartesiana da reta é necessariamente só o y igual a 0, que acaba por coincidir com o eixo OX, né? Vamos fazer a representação gráfica. O ponto 2 e 0 é o nosso ponto A. Veja, ele está sobre o eixo AX e eu quero uma reta que tenha a direção desse vetor 1 e 0. Então eu vou entrar também com o vetor. O vetor em componentes 1 e 0. Às vezes você me usa falar em componentes, mas é melhor, tá? No contexto acadêmico, geralmente se fala componentes do vetor, coordenadas, é um pouquinho mais raro. Pronto, ele me chamou de vetor U,
Então eu quero uma reta que tenha essa direção de U e passe em A. Então eu venho e escrevo reta que passa no ponto A e tem a direção U. É a forma paramétrica que o GeoGebra escreve, como a gente pensou aqui olhando, né? Ó, eu entrei com um ponto, depois com a direção. Entrei com o ponto, eu quero que você veja aqui, e depois com a direção U. Dei o Enter, olha lá. Vamos pintar a reta B de vermelho para ficar mais evidente. Olha lá, que bacana. Poderia fazer sumir. Então essa reta cobre o eixo AX, passa pelo ponto A e tem a sua equação cartesiana y igual a zero. Em geral, adolescentes, na minha experiência de ensino médio, tendem a se confundir, né? Isso é normal, a gente tem que olhar que as equações aparecem muito mais termos e nessa está muito direta, parece muito simples, tá bom? Espero que tenha ficado claro e a gente possa seguir o próximo exercício.